Sejam todos muito bem-vindos ao culto online da Igreja Batista das Nações. Que bom que você está aqui para podermos meditar na palavra do Senhor juntos. Vamos começar então com o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 15 e 17. Escute bem. E Jesus dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E o 17. Jesus disse a Simão Pedro e André, o seu irmão: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Essas foram as primeiras palavras aqui no ministério de Jesus. Ele estava chamando ali já os apóstolos e a mensagem principal já foi falada. Arrependimento e salvação. O reino de Deus havia chegado à terra, havia chegado aos homens. Ali começa a história da igreja, ali começa a história da salvação no seu ponto máximo, com a vinda do Senhor Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador. E agora eu vou ler o finalzinho, o capítulo 28 de Mateus, os versículos 18 ao 20. Escute bem. Jesus, chegando-se a eles, falou-lhes: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Veja bem, Jesus começou o ministério dele dizendo: Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E ele também já estava chamando os discípulos: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Voltando ali no final do Evangelho de Mateus, é Jesus, pouco antes de ser levado aos céus, ele já havia ressuscitado. Os discípulos já haviam visto aqui Jesus ressuscitado, vivo. E Jesus dizendo: Estou convosco todos os dias até o fim do mundo, até a consumação do século. E ele incentivando os apóstolos ali, os discípulos, a pregar o Evangelho por todo o mundo. E hoje aqui estamos nós, falando deste Evangelho, levando a palavra, cumprindo o ídio do Senhor. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não se perdeu com o tempo. Ela está aqui, diante dos nossos olhos, bem clara, audível nos nossos ouvidos e queimando em nossos corações. Então, se você ainda não fez, aceite a Jesus hoje. O fim está próximo, Jesus disse. Vamos ficar agora com os louvores com o Alex, a palavra com o pastor Natanael Gonçalves, e Deus abençoe você e sua casa. Olá, gente, muito boa tarde, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa tocar o coração da sua casa, da sua família, e todos que estão aí junto com vocês, em nome de Jesus. Eu só vim passar o recado de Deus nessa tarde, amém? Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo e você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida
cuidar de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os momentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Meus amigos, meus irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao culto da IBN. Quero dizer que é muito bom ter você conosco, para juntos ouvirmos aquilo que Deus tem para cada um de nós na tarde deste domingo. E certamente será uma palavra de bênção para o teu coração. Mas antes que nós iniciemos a palavra, convido você, onde você estiver, a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aqui estamos neste domingo. Ó Deus, te suplicando a tua bênção, a tua graça, o teu favor sobre nós. Ó Deus, neste momento que a tua palavra será transmitida, eu quero te pedir que o teu Espírito tome esta palavra, use esta palavra para o louvor da tua glória. Pai, que vidas sejam abençoadas, que, Senhor maravilhoso, famílias sejam alcançadas e que o teu nome, o nome de Jesus, seja exaltado e glorificado. Senhor, estenda a tua bênção sobre todos aqueles que me ouvem, que me veem, aqueles que porventura estão chegando, aqueles que irão vir depois. Mas que em tudo, Senhor, o Senhor exalte o teu nome santo. Eu te peço todas estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus é atual. Este é o título da nossa mensagem de hoje. Tudo que você vai ouvir aqui nesta tarde, preste bem atenção e ponha no seu coração. Há pouco tempo atrás surgiu uma polêmica protagonizada por um líder de uma igreja afirmando que a Bíblia precisava ser atualizada e, em outras palavras, que ela precisava ser lida com uma outra lupa, porque afinal estamos vivendo no século XXI e as coisas são bem diferentes. Será isso mesmo uma verdade, uma realidade? Não. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é válida em todo o tempo. O que o Senhor disse no passado, Ele o diz também no presente. O problema é que estamos vivendo nos tempos do politicamente correto. Vamos pensar nos mandamentos que Deus deu ao povo de Israel e que se encontram registrados no livro de Êxodo, capítulo 20. Mas nos tempos de hoje, há quem diga que antes de pregar sobre os 10 mandamentos, é hora de modificá-los. Eles dizem que os 10 mandamentos são obsoletos. Como esta é a era da democracia e da autonomia pessoal e poucos realmente desejam ser pressionados por mandamentos ou ordens,
Então dizem que os mandamentos devem ser renomeados. Como? Veja, 10 sugestões. Podemos imaginar como eles seriam, em vez de 10 firmes e negociáveis não farás, haveria apenas uma coisa negativa, tipo, não beba água e dirija. O resto seriam suaves exortações à pontualidade, à paciência, à tolerância, à alegria, dar o melhor de si, ter senso de lealdade, cumprir promessas, coisas dessa natureza. Essas seriam as pautas. Outros pensam que nem mesmo precisamos nos preocupar em modificar os mandamentos. Devíamos apenas nos livrar deles. Porque, dizem eles, deveríamos sobrecarregar os homens e mulheres modernos com um código primitivo de um povo nômade que vivia em um deserto? Por quê? A verdade, no entanto, é que, para o desespero de alguns, no que diz respeito à natureza humana, o homem não mudou nem um pouco desde a sua queda no Éden. Temos os mesmos vícios do primeiro casal caído e precisamos das mesmas regras. Os mandamentos de Deus não são obsoletos, eles são absolutos. Eles não foram feitos para nenhum período específico da história. Eles foram feitos para a natureza humana e, portanto, eram mandamentos para todas as estações, todos os séculos e todas as culturas. Eles são tão universais e perpétuos quanto a honra e a verdade. Nenhuma nação pode sobreviver sem uma base moral construída sobre eles. Lei e liberdade não estão em oposição. Na verdade, a lei está no cerne, no centro da liberdade. As leis não nos restringem, ao contrário, elas nos libertam para vivermos em ordem e harmonia. Isso é verdade para as sociedades e para os indivíduos. Depois dessa pequena introdução, vamos falar um pouco sobre os mandamentos de Deus. Mas vamos começar pelo último. Veja, nós deveríamos começar pelo primeiro? Não, eu acho melhor começar pelo último. E hoje falaremos a respeito desse mandamento. Se Deus nos conceder a graça de ministrarmos sobre os outros, falaremos nos próximos domingos. Assim sendo, acompanhe comigo o versículo que trata do último mandamento. Vamos tomar Êxodo capítulo 20, versículo 17. Preste atenção. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Depois de vermos este versículo, começo com o ponto de número 1. Quero aquilo que não é meu. Cobiça pode não ser uma palavra que usamos muito nos dias de hoje. No entanto, o conceito de querer o que não é nosso é bem conhecido. Na verdade, o problema abordado no 10º mandamento é tão familiar que se expressa em alguns ditados. Há muitos deles, mas separei apenas um bem conhecido. Qual é? Você pode perguntar. Eu digo para você, a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Uma grande maioria deseja aquilo que não tem, quer sejam coisas pequenas como roupas e acessórios, ou coisas com maior expressão, tais como carro, casa, salários e estilo de vida que certas pessoas possuem. Essas coisas são objeto de desejo dessa grande maioria. Nem todo desejo está errado, eu preciso dizer aqui. Mas, veja, desejamos todos os tipos de coisas de todas as maneiras. Alguns de nossos desejos são desejos mais profundos por coisas boas, prazer, alegria, segurança, conforto, proteção. Queremos ser bem respeitados, admirados e amados e ter algum significado em nossas vidas. Isto é errado? De forma alguma. Todas essas coisas são importantes e penso que precisamos, desde o momento em que nascemos até o momento em que morrermos, nós precisamos dessas coisas. Sem qualquer desejo, nós seríamos pouco mais do que vegetais ambulantes. No entanto, o que não estamos tão cientes
é que desde o momento em que nascemos, nossos desejos estão sendo moldados pelo mundo ao nosso redor. Logo começamos a acreditar que a satisfação daqueles bons desejos de ser amado, de ser respeitado, de pertencer, se encontra através da aquisição, da compra de bens materiais. Queremos estar contentes, mas pensamos que a única maneira de conseguir isso é adquirindo coisas que ainda não temos. Começamos a cobiçar quando temos um desejo ilegítimo ou errado por algo que por qualquer motivo não nos pertence. O resultado é a bagunça em que estamos. Somos pessoas que desejam o que não temos e, assim sendo, nunca ficamos satisfeitos. Queremos mais, queremos ser melhores e ter mais. Podemos pensar que um desejo, mesmo sendo errado, não será um crime hediondo, e desta forma acabamos por relevar o mandamento que trata da cobiça. Concordamos que as pessoas podem e devem ser processadas por roubo ou assassinato, mas não é contra a lei cobiçar. Qual é o problema? O que há de errado com um pouco de sonho, um pouco de desejo? A cobiça pode ser invisível, mas seus efeitos são vistos em toda parte e podem ser devastadores. Muitas das páginas mais sombrias da história humana resultaram da cobiça. Ao longo da história, governantes e nações cobiçaram terras, recursos e riquezas que pertenciam a outros. Entretanto, hoje existem mais pessoas no planeta do que em qualquer outro tempo, mas essas pessoas querem mais e querem mais. É verdade que nunca ninguém foi condenado pelo crime de cobiça. No entanto, você não precisa olhar muito de perto para ver o efeito que os desejos errados têm nas ações das pessoas. Podemos não transformar todos os nossos desejos em ações, mas todas as nossas ações são resultado dos nossos desejos. Por exemplo, todo ato de roubo começa com o desejo de alguém de ter algo que não tem o direito de ter. Todo ato de adultério começa com o desejo de alguém por uma pessoa com quem ele ou ela não estão casados. Uma vez que reconhecemos o lugar que o desejo tem em nossas ações, podemos lidar com o que está meio que escondido. Começamos assim, vemos então os motivos que nos fazem agir da maneira como fazemos. Além disso, irmãos, o incentivo à cobiça é uma grande indústria. Nós chamamos isso, sabe do quê? De publicidade. Essa indústria claramente se propõe a manipular desejos existentes e criar outros novos. Um bem com o qual nos contentamos há anos, de repente, sob o ataque de anúncios, ele parece velho e precisa urgentemente ser substituído. Depois de vermos como essas coisas vêm funcionando em nossa sociedade atual, preciso te dizer que é exatamente sobre isso que o 10º mandamento trata. Desejo, 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 desejo pelo que queremos, mas não podemos ter. E quando alguém não pode ter, brota uma infelicidade tremenda para a vida de tal pessoa. Consegue entender tudo o que foi falado aqui? Eu vou para o ponto de número 2. O coração do problema. Vamos, irmãos, começar pelo lugar onde tudo começa, o coração do ser humano. Para isso, faço uma pergunta. Por que homens e mulheres desejam o que não têm? Todos nós temos desejos dados por Deus. Por exemplo, creio que os desejos de ser amado e de se sentir digno e de pertencer e de se sentir seguro vêm de Deus e são bons. No entanto, em vez de tentar encontrar satisfação para eles indo ao nosso Deus Criador, o Deus que fez os nossos corações e nos deu desejos, nós vamos para outro lugar. Deixe-me dar um exemplo. Como disse há pouco, creio que Deus nos deu os desejos que citei, mas apenas me referindo ao desejo de se sentir especial, o seu cumprimento está em saber que somos filhos amados de um Pai Celestial.
Quando nós temos essa consciência de que Deus nos ama, o nosso coração, ele simplesmente se aquieta, porque nós somos especiais para Ele. Mas no coração de muitas pessoas, para que esse desejo de se sentir especial se torne uma realidade, elas precisam comprar e usar certas roupas de marcas, de etiquetas. Se elas comprarem uma roupa cujo fabricante usou o designer famoso, então elas acreditam que a popularidade de tal nome transfere para elas uma certa importância e significado. Ao comprar e usar uma roupa cuja etiqueta é famosa e cara, parece dar à pessoa um impulso em sua autoestima. Mesmo que de forma até mesmo inconsciente, esse é o pensamento por trás disso. Ao buscar satisfazer nossas necessidades, não apenas enfrentamos a direção errada, mas também ficamos confusos sobre o que realmente precisamos. Penso que o problema do homem é que o seu coração está voltado para si mesmo. Interessante, eu estava... Quando fui dormir, estava vendo no Twitter, então uma pessoa estava comentando sobre uma cena de uma novela brasileira que procurava retratar a idolatria. Eu não assisto a tal novela, mas ela se reportava à Torre de Babel. Respondi para aquela pessoa dizendo que a maior idolatria, ou a idolatria maior, era do homem a si mesmo, e isto começou em Gênesis capítulo 3. Esse é o problema e o diagnóstico que se mantém até hoje. A pessoa com a qual o homem mais se preocupa no mundo é consigo mesmo. Com isto, a raiz da cobiça é o egoísmo. Por que agimos assim? Quando Deus nos criou, Ele deliberadamente nos construiu para nos preocuparmos mais conosco do que com qualquer outra pessoa? Ou é uma falha acidental do design em nossa espécie? Nem uma coisa, nem outra. No início da Bíblia, em Gênesis 1, somos informados de que Deus fez o mundo e ao relatar como Ele revisou o mundo que havia criado, nós lemos: Deus viu que era bom. A criação do homem e da mulher encerra também o mesmo contexto de avaliação de Deus, e eles foram projetados para desfrutar o mundo, vivendo juntos e contentes sob o governo de Deus. Infelizmente, logo surgiram problemas. Lemos em Gênesis 2 como Deus deu liberdade à humanidade para comer de qualquer árvore do jardim do Éden. Ele deu apenas uma restrição: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia então descreve como o diabo, na forma de uma serpente, tentou Adão e Eva a quebrar essa restrição. Ele sugeriu a Eva que comer o fruto daria o poder de ser como Deus. O desejo de querer o que não era dela foi semeado no coração de Eva. Era uma oferta atraente. Imagine ser como Deus e ter todo esse poder. Você seria capaz de tomar todas as decisões em sua vida. Você não teria que obedecer e nem estar debaixo de uma autoridade. Você não teria que viver da maneira como o Senhor disse que você deveria viver. Enfim, você teria total liberdade. Aquela era uma oferta muito atraente e Eva e Adão aceitaram e desobedeceram a Deus. O resultado de sua desobediência vive conosco hoje. O que eles fizeram então, o ser humano continuou a fazer. Como resultado, o homem estabeleceu o trono em seu próprio coração. Com isto, ele faz o que quer e toma suas próprias decisões, vivendo como Deus de sua própria vida e amando a si mesmo mais do que qualquer outra pessoa. O resultado, irmãos, é a tragédia da espécie humana. Nossos corações foram feitos para amar a Deus e aos outros como amamos a nós mesmos. No entanto, em vez disso, escolhemos amar apenas a nós mesmos. Como resultado, todos os outros, Deus e o resto do mundo, têm que se ajustar a nós. Os efeitos dessa distorção total de nossos relacionamentos são enormes.
Observe o que Tiago, o meio-irmão de Jesus, escreveu em sua epístola, no capítulo 4, versos 1 e 2. Acompanhe comigo. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde serão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Percebe aonde está o cerne das coisas? Agostinho disse: Tu fizeste os nossos corações, Senhor, e eles estão inquietos até encontrarem descanso em Ti. O homem possui um coração que está inquieto, e isso é uma doença universal. Por causa dessa doença, o deserto se instalou no coração humano. Reconhecendo o deserto em seus corações, as pessoas tentam regá-lo com água. Muito do que elas desejam é uma tentativa desesperada de tentar irrigar esse deserto. Posso ver isso em duas áreas específicas. Primeiro, dinheiro, e segundo, a fama. Pensemos um pouco sobre o dinheiro. Se você comparar os salários de antigamente com os de agora, poderíamos dizer que nos dias de hoje se ganha muito mais do que antes. Entretanto, não importa quanto as pessoas ganham, elas sempre querem mais. A revista Forbes todos os anos mostra as pessoas bilionárias mundo afora. Você ficaria impressionado com a quantidade de dinheiro e bens materiais que essas pessoas possuem. John Rockefeller, que já foi o homem mais rico do mundo, respondeu à pergunta que lhe foi feita: quanto dinheiro é necessário para uma pessoa ficar realmente satisfeita? Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse: só um pouco mais. Não é à toa que a palavra de Deus diz que quem ama o dinheiro jamais se farta dele. Por outro lado, a cobiça hoje é facilitada pelo crédito facilmente disponível. Itens que há 50 anos atrás uma família teria que economizar para adquirir, hoje podem ser comprados com créditos instantâneos, criando dívidas instantâneas. Compre agora e pague depois. Você pode ter agora e pagar facilmente em até 60 meses. Esse é o slogan. Você nunca encontrará um pagamento fácil em sua vida. Hoje em dia eu vejo 3 grupos. Veja, os ricos, os que não têm e os que não pagaram pelo que têm. Tudo é mais rápido na sociedade de hoje, especialmente o criar dívidas. Uma verdade, porém, é constatada. O dinheiro, mesmo em grandes somas, não pode refrescar o deserto do coração humano. É isso. Pensamos agora um pouco sobre a fama. Eu falei um pouquinho sobre o dinheiro, vamos falar um pouquinho sobre a fama. O homem não apenas cobiça dinheiro e coisas, também cobiça estilos de vida. Querem ser como outras pessoas. Todos têm uma admiração por alguém famoso, mas muitos vão além desejando ter o seu estilo de vida. A fama oferece a ilusão de uma resposta às necessidades mais profundas. Sucesso é uma palavra na mente e no coração de muita gente. Inclusive ela está sendo pregada em muitos púlpitos nos dias de hoje. As revistas mais vendidas nas bancas são aquelas que não apenas falam da vida dos famosos, mas também mostram o seu estilo de vida, o seu sucesso com suas casas luxuosas. Ao fazerem isso, elas satisfazem a curiosidade de muitos e em seus corações, aqueles que leem e veem querem ser como aqueles que carregam a fama. Assim como o dinheiro, a fama também é uma ilusão. A revista pode mostrar a vida que essas pessoas levam, mas não mostra a desilusão deles, ou a infelicidade e ainda a tristeza e as lágrimas que derramam. Outra verdade é constatada: a fama não pode mudar o deserto no coração do homem. Ele tem um deserto. E esse deserto só pode ser satisfeito. Essa inquietação no coração só pode ser satisfeita no Senhor.
Posto isso, vamos para o terceiro ponto: a defesa contra a cobiça. Em primeiro lugar, seja realista e nunca subestime o perigo da cobiça, o perigo do poder da cobiça. A Bíblia nos mostra os efeitos do desejo errado e o fato de que ele pode ser excessivo a todos. O caso clássico é o de Davi, um homem que compôs vários salmos, foi um nobre guerreiro e um excelente rei. Na condição de chefe de Estado, ao que parece, poderia ter tudo o que desejasse. No entanto, um único caso de desejo ilícito e descontrolado o levou a uma dor indescritível e ainda por cima quase destruiu a sua realeza. O relato franco em 2 Samuel capítulo 11 conta como um dia Davi viu uma mulher tomando banho e, embora os dois fossem casados, ele a desejou. A partir desse ato de cobiça, as coisas caíram em uma espiral trágica de pecado crescente. Atendendo ao seu desejo, Davi mandou chamar a mulher Batseba e dormiu com ela. Ela engravidou e, como Urias, seu marido, tinha estado ausente durante meses na guerra, isso ameaçou Davi com um escândalo considerável. Davi, desesperado para encobrir a situação, o que ele fez? Mandou chamar Urias, supondo que ele dormiria com sua esposa e que esse ato resolveria toda a situação, posto que o bebê seria tido como o de Urias. No entanto, como um homem de dever e honra em tempos de guerra, Urias recusou-se a voltar para a casa de sua esposa. Davi agora foi forçado a se livrar da confusão, fazendo com que Urias fosse morto no campo de batalha para que ele pudesse se casar com Batseba e legitimar então esse bebê. Inevitavelmente, o resultado, irmãos, foi um desastre. Deus julgou Davi e Batseba, e os problemas decorrentes obscureceram todo o reinado de Davi. Davi cometeu adultério, abusou de sua situação como rei de Israel, mentiu e acabou assassinando porque deixou que a sua cobiça pela esposa de outro homem o dominasse. O desejo no coração leva à ação. A quebra do 10º mandamento resultou, em última análise, na quebra de outros também. A cobiça não é apenas poderosa, mas também sutil. Sim, na verdade, ela pode entrar em quase todas as áreas da vida. A Bíblia fala muito sobre a cobiça, não apenas de coisas e dinheiro, mas também dos dons ou responsabilidades de outras pessoas. A cobiça, ao que parece, pode facilmente afastar aqueles que desejam ser seguidores de Jesus. Em uma das parábolas de Jesus, a do semeador, o Senhor explica como a palavra não opera na vida de certas pessoas. Como isso acontece? Essas pessoas permitem que a semente da palavra seja sufocada pelos cuidados, riquezas e prazeres desta vida. A cobiça é poderosa e sutil e pode atacar a todos de todas as maneiras, portanto, proteja todas as áreas da sua vida. Em segundo lugar, foque a palavra ilusão. Sim, a cobiça promete contentamento e realização, mas é baseada em uma ilusão. Certamente, nem a riqueza nem a fama entregam o que prometem. Ironicamente, isso é algo que no fundo sabemos. No caso do dinheiro, as histórias de brigas, depressão e suicídios que resultaram dos ganhos na loteria são tão comuns que uma grande maioria já conhece. Aliás, temos visto na TV alguns programas com essas histórias. Eu mesmo vi, num tempo desse passado no YouTube, programas que falavam a respeito daqueles que ganharam na loteria e que perderam tudo. Agora, no caso da fama, tentamos ignorar o fato de que aqueles que são ricos e famosos muitas vezes lamentam ter vidas desesperadamente tristes. Lembre-se,
A cobiça promete entregar a satisfação, mas na verdade faz o oposto. Precisamos entender que as coisas são temporárias, elas não são riquezas reais. Ao alertar seus seguidores sobre a cobiça, Jesus contou uma história assustadora em Lucas capítulo 12. O homem rico tinha uma fazenda fértil. Tudo o que ele plantava colhia de forma abundante. Vejamos os versículos 17 a 20. Ele disse a si mesmo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Jesus mostrou que o homem dessa história pensava que os bens materiais poderiam satisfazer todas as suas necessidades. De repente, sem avisar, ele foi chamado para prestar contas e tudo foi tirado dele. Ponha isso no seu coração. Em terceiro lugar, você precisa saber que o medo alimenta a cobiça. Por mais estranho que possa parecer, acredito que um dos solos mais férteis para a cobiça é o medo. No mundo de hoje, o medo é como o ar que se respira, pois ele está presente em toda parte. As pessoas temem todos os tipos de coisas, algumas grandes, outras pequenas, algumas que são ameaças reais e outras não. Agora, pesquisas recentes nos mostram que a preocupação número 1 das pessoas é o dinheiro. Ou nos preocupamos por não termos o suficiente, ou nos preocupamos em manter o que temos. Quando enfrentamos o futuro, esperamos coisas que ofereçam segurança aparente. Em nosso medo, concentramos nossas esperanças e nossa confiança nas coisas, não em Deus. Vivemos como se tudo dependesse de nós, como se a nossa sobrevivência dependesse de nossos próprios esforços. Colocamos nossa vida em nossas próprias mãos e, ao fazermos isso, tiramos a nossa vida das mãos dele. Jesus aponta o absoluto da situação em Mateus capítulo 6, versículos 25 e 26. Acompanhe comigo. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Pois bem, Jesus nos encoraja, vez após vez, a confiarmos em Deus, porque Ele é fiel e verdadeiro. Aleluia! Se Ele cuida dos pássaros, é claro que Ele cuidará daqueles que nele confiam. As coisas, os bens materiais, apenas fornecem uma ilusão de segurança, mas isso não é verdade. Bem, irmãos, depois que falei sobre isso, vou para o quarto ponto. Cultive o contentamento. No primeiro ponto eu mencionei o ditado: a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Isso não é automaticamente verdadeiro, pois quando olhamos para ela e a destacamos, estamos sempre regando a grama do vizinho. Penso que é hora de começarmos a regar a nossa própria grama. Entende o que quero dizer? Permita-me ajudar você com alguns conselhos ou dicas. Número 1. Mantenha o seu coração em forma. A primeira maneira de encontrarmos contentamento duradouro é permitindo que Deus e não o mundo molde os nossos desejos. Deus quer que primeiramente você saiba que pode confiar nele. Então, se você permitir, ele começará a trabalhar e moldar os desejos, os seus desejos, para que o que você deseja seja o que ele deseja para você. Então,
Ele trabalhará em seu coração e fará coisas que ninguém pode fazer. O que podemos fazer, o que não podemos fazer, Deus pode. Deus fez uma promessa maravilhosa por meio do profeta Ezequiel. E nós podemos ver essa promessa no capítulo 36 do livro de Ezequiel, no versículo 26. Preste atenção. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Este transplante de coração é exatamente o que acontece quando conhecemos a Jesus. Ele remove os nossos velhos corações obcecados por nós mesmos, sim, corações egoístas. A seguir, ele nos dá do seu próprio coração. É uma troca extraordinária. Ele pega nossos corações bagunçados e defeituosos e os substitui. Se seu coração se sente cansado e obcecado por você, isso não seria uma evidência de que você precisa daquele transplante de coração? Não importa quem você é, nem onde você esteja, você precisa pedir a Ele que tire o velho coração endurecido e te dê do seu coração mesmo. Número 2. Adote uma atitude de gratidão. Para explicar isso melhor, ouça o que o apóstolo Paulo escreveu da prisão aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 12, e aqui eu penso na versão NVI. Vamos junto comigo. Sei o que é passar por necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. É isso. Deus não quer reclamações doentias de nós. Em vez disso, Ele busca a perspectiva oposta, isto é, o que podemos chamar de uma atitude de gratidão. Paulo diz que aprendeu o segredo de viver contente. Como ele poderia estar contente em meio a todas aquelas situações e ainda por cima estar agora numa prisão? Uma das razões é porque ele sabia que tudo que tinha vinha de Deus. Não importa se pouco ou muito, tudo vem de ti, Senhor. Um dos problemas que temos no mundo ocidental é presumir que merecemos tudo e que temos direitos. O que deixamos de ver é que tudo o que temos é um presente de Deus. Não merecemos absolutamente nada. Uma das atitudes básicas que Deus deseja que tenhamos é a de agradecimento e louvor. Pense sobre isso. A cobiça desvia nosso foco do que já temos para o que não temos e nos deixa em um estado garantido de descontentamento permanente. Em vez de pensar, preciso ter isso, devemos ter a atitude que diz com gratidão, veja o que tenho. A cobiça nos faz desejar mais. Em contraste, a gratidão nos torna capazes de ver o quanto já temos. Um homem estava sem sapatos e reclamou até encontrar um outro que não tinha pés. Cada um desses parágrafos que falo para você, desses pontos, eu gostaria que você estivesse aí comendo, se alimentando com estas palavras e colocando isso no seu coração. Vamos para no ponto de número 3. Seja um mordomo sábio. Deus também nos chama para administrar com responsabilidade o que Ele nos deu. Tudo o que temos, seja pouco ou muito, como disse já há pouco, recebemos como empréstimo por algum tempo. Quando você partir desta terra, não levará absolutamente nada material daqui. Portanto, somos administradores, não proprietários. Reflita. Número 4. Concentre-se nos relacionamentos, não nas coisas. Irmãos, Deus deseja que tenhamos relacionamentos de alta qualidade e a cobiça não faz bem às amizades. Isso tira tempo e oportunidade, nos torna concorrentes, não amigos, e nos deixa com inveja e ciúmes uns dos outros. Como estão seus relacionamentos? Alguns deles
está sofrendo porque você cobiça, porque deseja coisas que não são suas? Se alguém olhasse para as suas prioridades, que impressão eles teriam sobre a sua vida? O chamado de Deus para nós é amarmos as pessoas e usarmos as coisas. Agora, sabe o que a cobiça faz? Ela inverte tudo isso, de modo que acabamos amando as coisas e usando as pessoas. Número 5. Seja um doador. Irmãos, o melhor e certamente o mais drástico antídoto ou remédio para a cobiça é o assumir uma atitude de generosidade com o que temos. Em vez de nos preocuparmos em acumular coisas, devemos nos preocupar em distribuí-las. Veja, no início do ano 2000, as 3 pessoas mais ricas do mundo juntas tinham mais riquezas que os 47 países mais pobres do mundo. Um total, e eu estou falando dos países todos juntos. Agora veja, um total de 342 pessoas tinha mais dinheiro do que a metade da população mundial junta. Nós não estamos entre esse grupo de 342 pessoas, mas somos ricos pelos padrões da maior parte do mundo. Em vez de querer mais, vamos aprender a doar. Jesus falou muito sobre o dar. Por quê? Porque dar é o antídoto para o materialismo e a cura infalível para a cobiça. Paulo, ao discorrer aos anciãos da igreja em Éfeso, lembrou as palavras de Jesus conforme Atos capítulo 20, 35, a última parte do versículo que nos informa: mais bem-aventurado é dar do que receber. Você também pensa da mesma maneira? Conclusão, irmãos. Hoje nós vimos sobre o 10º mandamento e vou repetir o versículo que iniciamos a mensagem. Êxodo 20, 17, Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Muitos dizem ao irem à igreja e ouvirem a palavra: o culto de hoje foi uma bênção. Permita-me fazer uma observação. Muitos que pronunciaram essa frase afirmaram que foram as lágrimas. O louvor os tocou e a palavra falou com eles. Sabe qual é a minha pergunta a essas pessoas? Você teve uma experiência emocional ou espiritual? A palavra de fato é uma bênção quando ela provoca em nós o desejo de mudar. Se uma pessoa é transformada pelo poder da palavra, então a mensagem foi uma grande bênção. A palavra operou e a pessoa tomou para si o que Deus falou para ela. Mas quando a pessoa não foi transformada pela mensagem da palavra, então a avaliação pode ser diferente. Ela simplesmente foi tocada na área emocional, mas a palavra não operou. Mas eu quero dizer também para você outra verdade: a palavra de Deus nunca falha, mas o coração pode falhar ao negar recebê-la. Então eu ainda termino lembrando de algumas outras coisas. Olhe para dentro de você mesmo e avalie se você não perdeu as coisas que o dinheiro não pode comprar. A cobiça parece o menos mortal de todos os 10 mandamentos. De todos eles parece o mais soft, aquele com o qual podemos conviver mais facilmente. É por isso que é tão perigoso. Alguém afirmou que se você jogar um sapo em uma panela com água quente, ele pulará imediatamente para fora. Mas se você colocar um sapo em uma panela com água fria e começar a aumentar a temperatura lentamente, o sapo ficará lá até que seja cozido vivo. Parece que o sapo não consegue ver a ameaça mortal naquilo que é lento, que é o aumento da temperatura. Será que não é isso que este mundo está fazendo com as pessoas, procurando despertar seus desejos em várias áreas da vida?
À nossa volta a temperatura está subindo, mas simplesmente ficamos ali sentados, atordoados e alheios ao nosso destino iminente. Você que é cristão, leve a sério este mandamento de Deus e não experimente as altas temperaturas que podem trazer consequências seríssimas a você. Se você não é cristão, eu gostaria de dizer a você que todos os mandamentos que Deus deu, primariamente Ele deu para aquele povo de Israel, mas esses mandamentos, eles são para todos os homens. Eles funcionam como um freio para muita coisa. Basta ver, como eu disse durante a mensagem, que todas as nações do mundo têm as suas leis, quase todas elas, eu não sei se todas, mas a sua grande maioria tem as suas leis baseadas nos mandamentos de Deus. Irmãos, se você é um cristão, se apegue cada dia à palavra de Deus, porque aquilo que foi dito lá no passado é dito para você hoje no presente. E se você não é um cristão, essas coisas, esses mandamentos, a palavra de Deus é para a sua vida. Abra o seu coração, convide a Jesus a entrar no seu coração e viva as bênçãos que a palavra de Deus nos dá. Eu queria orar por cada um de vocês, mas te peço que você feche agora os seus olhos. Vamos orar juntos novamente. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi entregue. Eu não tenho poder de convencimento, eu não exerço nenhum tipo de poder que eu possa abrir o coração de alguém, ó Deus, e ministrar ali a palavra. Quem faz isso é o Teu Espírito. E eu te peço nesta tarde que o Teu Espírito continue a trabalhar na vida e na mente das pessoas que me ouvem. Que elas sejam grandemente abençoadas com esta palavra. E que, ó Deus maravilhoso, muitos possam se levantar, ó Deus, olhar para dentro de si mesmos, Senhor, fazer uma avaliação do seu próprio coração, meu Deus maravilhoso, e romper com todo desejo que não seja legítimo para elas, para não haver cobiça, porque certamente o pecado da cobiça, todo e qualquer pecado traz consequências, mas o pecado da cobiça traz consequências que afetam a muitos. Pai, em nome de Jesus, toca na vida dos meus irmãos e abençoa cada um deles. E se tem porventura alguém que ainda não entregou a sua vida a Cristo, esse é o dia. Pai, que esta pessoa seja tocada pelo Teu poder e graça e que ela venha confessar Jesus como seu Senhor e Salvador de suas vidas. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Bem, irmãos, que Deus abençoe ricamente a sua vida, que esta semana que entra seja uma semana muito abençoada a você. Se Deus assim o permitir, se o Senhor não der outra direção, vamos ainda falar sobre os 10 mandamentos e eu vou discorrendo um pouco sobre cada um deles. Mas se o Senhor mudar os planos, eu volto numa hora propícia a falar sobre eles. Mas que Deus te abençoe e que esta semana você possa ter cada dia mais uma proximidade do Senhor na sua vida, uma proximidade com Cristo, algo de uma relação mais íntima. Que Deus te abençoe e até o próximo domingo, se Ele assim o permitir. Até lá. Talvez você não saiba mais, existe alguém que te ama tanto e a você quer muito bem e te fazer feliz como eu sou, pois Ele é a razão da minha vida e quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não me conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também com Jesus.
ajuda.